Graças e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para nós gravarmos o vídeo, né, referente à lição de número 3 da nossa EBD, tá certo? A revista sempre eu mostro essa aqui, ó, compromisso, tá? A doutrina bíblica da oração, não é? A lição que nós vamos estudar hoje é a lição 3. O título é a oração de Abraão, oração de intercessão. O texto base dessa lição é Gênesis capítulo 18, o verso 32. Tá? Hoje está um pouquinho escuro, né? Porque não sei nem porquê, na verdade está escuro. Mas eu estou notando um pouco escuro a imagem, tá bom? Mas que os irmãos possam estar ouvindo direitinho, quem tiver online, tá? Que possa estar ouvindo aí de uma forma tranquila, tá certo? Para que a gente possa dar início à nossa lição. Gênesis 18:32 diz assim: Disse ainda Abraão: Ora, não se ire o Senhor, pois só mais uma vez falarei, se porventura se acharem ali 10. Respondeu o Senhor: Não a destruirei por causa dos 10. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, nos abençoe e nos capacite para que a gente possa estar falando das suas grandezas, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e adoração mais uma vez seja dada ao Teu santo nome. Nós Te louvamos, Deus, por mais esse dia. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. E lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar permitindo que muitas pessoas possam ver essa live ou o vídeo que será publicado posteriormente. Que tudo aqui, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu nome, que nós venhamos aprender mais da Tua palavra. Nos ajuda, nos capacita, perdoa os nossos pecados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Então, meus irmãos, o que é que acontece, tá? Se vocês ouvirem algum barulho, tá? É o ventilador que eu liguei aqui, tá muito quente nesses dias, tá certo? Eu tive que ligar o ventilador. Então, se vocês ouvirem algum barulho aí, é a questão do ventilador, tá bom? Então, nós vamos ver uma oração de intercessão, a oração de Abraão. A gente vê que existem pessoas que dizem que Abraão ele foi ousado, né, em perguntar a Deus por mais de 4 vezes. E uma coisa que me chama a atenção, claro, eu quero desde já dizer que o nosso Deus é soberano e o nosso Deus ele tem vontade. O nosso Deus, se ele determinar alguma coisa, está determinado. Nós não conseguimos, né, vamos dizer assim, interromper o propósito de Deus, tá bom? Mas uma coisa eu acredito, que a oração com sinceridade de coração, uma oração que não seja para exibicionismo, né, uma oração que não seja para, sei lá, uma oração que não seja para a sua glória ou para a minha glória, tá bom? Uma oração que venha de dentro, Deus fale, você sente aquela vontade de falar com Deus. Eu acredito que Deus ele pode mudar uma sentença de morte para a vida, tá? Muitas pessoas dizem que isso é heresia, muitas pessoas dizem que isso não existe, e muitas pessoas chegam a dizer que nós queremos, né, com essa fala, dizer ou ditar o que Deus deve fazer ou deixar de fazer, enfim. Não, a gente não quer ditar o que Deus quer fazer, o que Ele deseja fazer, o que Ele irá fazer, não. Tá? Mas se existem meios da gente rogar a Deus, e quem sabe Ele até ouvir a nossa oração, quer dizer, ouvir, Ele escuta, Ele ouve as nossas orações, responder às nossas orações de uma forma favorável,
aquilo que a gente está pedindo, a gente vai pedir, meu irmão. A gente vai pedir, certo? Não podemos, em hipótese nenhuma, limitarmos a Deus. Deus, ele é Senhor, Deus, ele é soberano, então ele precisa ser engrandecido, tá bom? Então, a nossa introdução da lição de hoje, a lição 3, ela diz assim: a história da redenção teve início com um homem chamado Abraão, da cidade de Ur dos Caldeus. Então, quando você ouvir falar em Ur dos Caldeus, automaticamente você liga a Abraão, ele era de lá, né? Com a morte de seu irmão Arã, a família de Abraão partiu em direção a Canaã, fazendo escala na cidade de Arã, assim denominada em homenagem ao seu irmão falecido. Nessa cidade, Abraão teve um encontro com Deus, que o chamou para deixar o seu clã. Isso aqui me chamou muita atenção, essa palavrinha clã, né? Porque clã vem de associação, vem de grupo, enfim. Na verdade, quando Deus falou com Abraão, Deus disse o seguinte, está lá no livro de Gênesis, tá? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, na verdade, por isso que Abraão, ele foi, né, e é denominado o pai da fé. Por quê? Porque, meu irmão, já imaginou você deixar tudo que você tem, deixar sua terra natal, deixar seus familiares e você partir para uma terra que você não sabe onde é, mas Deus disse sim, vou te levar. Você vai deixar a sua terra, a sua parentela e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então Abraão, ele confiou plenamente em Deus. Abraão, ele confiou em Deus de uma forma radical mesmo, tá? É como se Deus tivesse pego na mão de Abraão e tivesse dito, eu vou lhe conduzir lá. E Abraão assim o fez. E partir em peregrinação. Deus também lhe fez uma promessa de fazer dele pai de multidões, tá? Uma coisa que me chama a atenção nesse ponto aqui é que, né, para quem já viu, estudou aí a história de Abraão, já leu lá no livro de Gênesis sobre Abraão, vocês vão entender que Abraão já era avançado em idade e a sua esposa também. E além do mais, ela era estéril. Então, naquela época, uma palavra dessa em dizer que ele seria pai de uma grande nação, na altura do campeonato, seria algo até duvidoso, né? Mas vamos continuar. Abraão, então, reuniu tudo o que possuía e com a sua esposa Sara e o sobrinho Ló. Partiu em direção à terra que o Senhor havia de lhe mostrar. Havia de lhe mostrar. Deus ainda não tinha mostrado, tá? Deus disse, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tudo estava indo relativamente bem, até que surgiu uma disputa entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Eles então tomaram a decisão de se separar. Abraão ficou na terra de Canaã, enquanto Ló se mudou para a cidade de Sodoma. Então, vamos entender isso aqui. A Bíblia diz que tanto Abraão como Ló, eles eram, nos nossos dias hoje, a gente poderia dizer que eram homens milionários, tá? Eles tinham muitos e muitos servos. Esses homens, eles tinham muito gado, camelos, ovelhas. Eles eram ricos, né? Materialmente falando. Então, como a gente vê, né? Como eles tinham muitas riquezas, muitos bens, então começou a existir uma disputa entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Acredito que pela questão de alimentar os animais, acredito que pela questão de dizer que o seu patrão era mais rico do que o outro, enfim, houve uma contenda lá entre eles e na verdade foi necessário o
dois se separarem, né? Onde Abraão ficou, né, em direção a Canaã, e Ló foi em direção à cidade de Sodoma. O problema foi que a cidade que Ló escolheu para viver ofendeu a Deus com seu pecado. Uma coisa que eu gostaria de falar para os irmãos aqui é o seguinte: eu posso até conjecturar isso aqui, mas se os irmãos prestarem atenção, a Sodoma e Gomorra, vamos falar de Sodoma, né, que foi a cidade onde Ló ele decidiu ficar. Sodoma, a Bíblia diz que naquela época Sodoma estava atingindo a santidade de Deus. Mais à frente, né, quem leu o texto base da lição, quem fez a leitura diária, vai ver que num determinado momento Ló já estava residindo ali em Sodoma. A Bíblia diz que Deus enviou anjos, após, claro, a oração de Abraão. Deus enviou anjos para tirar Ló e a família dele lá de dentro daquela cidade, que Deus iria destruir, tá? Então o que é que acontece? A Bíblia diz, meus irmãos, que os homens da cidade, ao verem os anjos, eles queriam manter um relacionamento sexual com eles. Olha até onde a loucura, a mente humana projetou. Olha até onde o homem queria chegar. E para quem estudou a vida, né, a lição aqui, a vida de Ló, viu que Ló ofereceu as suas filhas para que aqueles homens deixassem aqueles servos de Deus, os anjos, em paz. E Deus, ele não se agradou disso. E hoje, nos dias que vivemos, nós estamos debatendo constantemente com relação a um tema que hoje é até crime. Existe até um crime se você não souber se expressar com relação à sexualidade. Existe um crime de homofobia que muitos não sabem o que é homofobia, tá? Homofobia é você ter aversão a pessoas que não têm a mesma opção sexual que você, que não caminham no mesmo caminho que você. Isso é homofobia. Homofobia é você agredir, é você bater, é você violentar, é você ter o desejo de tirar a vida daquela pessoa. Isso é homofobia. Agora, a questão ideológica, a questão expressão, né, a questão religiosa, nós podemos sim ter a nossa opinião. Quem foi que disse que não pode? Claro que a gente pode ter a nossa opinião, né? Eu, como cristão, como evangélico, eu não concordo de forma alguma, pelos meus princípios que são inegociáveis, eu não concordo de forma alguma de que dois homens se casem, vivam juntos, como se fossem marido e mulher. Não concordo, meu irmão. Não concordo de duas mulheres se viverem juntas, como se fosse macho e fêmea. Não concordo. Porque o princípio de Deus não foi esse, né? Deus, ele não fez isso. A Bíblia diz claramente, lá no início, capítulo 3 de Gênesis, e Deus criou macho e fêmea, ponto final. Deus, ele não criou um ser indefinido para depois, com o seu crescimento, com a sua possível evolução, ele decidiu que ele queria ser. Não, Deus não fez isso. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Agora existe uma coisa importante, que a gente precisa colocar isso como algo principal, tá? Antes da queda isso não existia. Antes do pecado entrar no mundo isso não existia, tá? Agora, após a queda, após o pecado entrar no planeta, no mundo, devido à desobediência do homem com relação à ordenança de Deus, aí as coisas maléficas, o pecado,
né? É tanto que Deus, quando foi sentenciar a serpente, a mulher e o homem, a serpente, ele sentenciou a serpente no corpo dela, né? Nela própria. Comerás pó todos os dias de tua vida, com teu ventre rastejarás, e coisa desse tipo, né? E tal. A mulher, Deus disse: quando terás filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ao homem, como Deus tinha dado a ordenança ao homem de dizer assim: você não vai comer daquela árvore que está no meio do jardim. Como o homem desobedeceu, Deus disse: a terra ela é maldita por sua causa. Então, após a desobediência do homem, a terra ela se tornou maldita. É tanto que a Bíblia diz que por causa da desobediência, a terra iria produzir espinhos e cardos. Algo ficou diferente do plano original de Deus. Então o pecado entrou. Então, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, as coisas começaram a acontecer. Exemplo: houve o primeiro assassinato, né? Começaram a haver coisas ruins, né? Estupros e coisas desse tipo, como também a questão da homossexualidade, que não foi um princípio de Deus. Deus não fez daquela forma. Houve uma deturpação da raça humana. O pecado ele feriu o ser humano ao ponto de afastá-lo de Deus. Tá bom? Então, aquela cidade de Sodoma, ela estava contaminada com pecado. Pecado tal que, se nós compararmos com os nossos dias atuais, os nossos dias hoje, bom, Sodoma ela não chega nem aos pés do que está acontecendo nos nossos dias atuais. Sodoma não chega nem aos pés do que está acontecendo hoje. Promiscuidade. Se você liga uma internet, se você vai assistir um vídeo, se você vai assistir um programa, está lá se falando sobre casamento de 2 homens, casamento de 2 mulheres. Está lá debatendo um pastor ou um padre, defendendo a sua fé, dizendo que é pecado, e as pessoas caluniando, as pessoas xingando, as pessoas dizendo que são fundamentalistas, as pessoas dizendo que são homofóbicos. Enfim, meu irmão, o pecado está aí. Então, o que nós vivenciamos hoje, Sodoma não chega nem aos pés. E os irmãos poderiam até me perguntar: ô Davi, e se nós estamos em uma situação pior do que Sodoma? Por que é que Deus, da mesma forma que destruiu Sodoma e Gomorra, por que é que Deus não destrói o planeta Terra? Por um simples motivo não, por um motivo que faz toda a diferença: Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio, encarnou-se, o Deus se fez carne, nasceu, cresceu, passou sua juventude, adolescência, fase adulta. A Bíblia diz que não pecou, a Bíblia diz que cumpriu toda a lei, e a Bíblia diz que ele morreu para dar vida à humanidade, para que o homem tivesse a oportunidade de chegar até o céu. Então Deus, ele ainda não destruiu o planeta Terra, devido à Terra estar totalmente corrompida, pior 1000 vezes do que Sodoma e Gomorra. Deus ainda não destruiu e nem vai destruir, devido à questão de Jesus Cristo. Tá bom? Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Que é a pergunta. Costuma-se dizer que o pecado dessas cidades foi a da perversão sexual. Eu acabei de falar para vocês. De fato, esse pecado fica evidente quando os anjos de Deus visitaram a cidade. A gente falou, né? Foram cobiçados sexualmente. Entretanto, as Escrituras Sagradas revelam que, além da luxúria, havia um aspecto muito maior de pecados sendo cometidos. Além da luxúria e de práticas repugnantes, havia arrogância, ganância e indiferença para com os pobres e necessitados. Existiam pessoas sendo humilhadas, existiam pessoas sendo menosprezadas devido à sua condição financeira, à sua condição social. Então, além do pecado da prática, né,
homoafetiva, como a gente diz hoje, a prática homossexual, que Deus ele abomina a prática, tá? Não podemos fugir desse parâmetro, não podemos. E isso não é, em hipótese alguma, homofobia, tá certo? Eu particularmente tenho várias pessoas que estão no meu convívio diário, pessoas que trabalham comigo, pessoas que convivem comigo, que são homossexuais, tá? São pessoas declaradas homossexuais, mas são pessoas que respeitam aquelas pessoas como eu, que não aceitamos. Mas nem pelo fato de não aceitar a prática, deixo bem claro, não aceitar a prática, não é não aceitar a pessoa, não aceitar a prática. Elas respeitam, elas escutam, nós interagimos, nós conversamos, tá? E elas procuram entender o que é que está errado e a gente mostra dentro da palavra de Deus o que é que está errado mesmo. Aí muitas pessoas dizem assim, você devia se preocupar com outras coisas, devia se preocupar com sua vida, com isso. Meu irmão, quando nós chegamos para um homossexual e dizemos assim, olha, Jesus te ama, você precisa sair desse caminho. É difícil? É, meu irmão. Mas não é impossível. Deus, ele tem o maior interesse que o homem se salve. E nós, como servos de Deus, precisamos apontar o caminho. A gente não pode pegar o camarada pelo braço e forçá-lo, porque também não tem como a gente fazer isso. Mas a gente não pode pegar o camarada pelo braço e forçar. Você vai ter de andar por aqui, porque tem de andar, que isso também está errado. A Bíblia diz que o homem tem um livre-arbítrio, tem um poder de escolha. Então esse poder de escolha que o homem tem, ele precisa escolher se ele vai querer passar uma eternidade perto de Deus, ou se ele vai querer passar uma eternidade afastado de Deus. Mas ele é que toma a escolha, não somos nós que vamos impor, certo? Somos totalmente contra violência a homossexuais, somos totalmente contra abuso com relação a homossexuais, somos totalmente contra as pessoas que ficam espancando, falando palavras pejorativas com relação aos homossexuais. Isso está errado mesmo. Não é para fazer isso. Precisamos ensinar. Precisamos dizer o caminho é esse, apontar o caminho é ali, ó. Certo? Se alguém chegar para mim e dizer assim, Davi, para que lado fica João Pessoa? Eu digo, rapaz, fica para lá. Simples assim. Estamos apontando o caminho. O caminho que leva a Deus é esse. Agora, existem hoje nos nossos dias muitos e muitos religiosos, muitos, que estão espalhados aí pela internet, tá bom? Dizendo que não tem problema nenhum, dizendo que Deus é amor. É amor. Ninguém diz que Deus não é amor, claro que é. Existem muitos líderes religiosos dizendo que não tem problema nenhum, que o homem pode casar com outro homem, que a mulher pode casar com outra mulher, que o homem pode manter relacionamento sexual com outro homem, que a mulher pode manter relacionamento sexual com outra mulher. Não tem problema nenhum, meu irmão. Existe a questão do respeito. Nós temos de respeitá-los. Nós não podemos tratá-los com formas pejorativas, palavras chulas. Não, isso não procede do cristianismo. Mas nós precisamos entender que estão andando por caminhos que podem levar à perdição. E precisamos tentar tirá-los de lá, apontar o caminho, esse aqui. Agora, se ele disser, não quero, eu quero permanecer nesse caminho, para mim está certo, para mim não tem nada de errado, vocês são fundamentalistas, enfim, meu irmão, a escolha é sua. Mas existem líderes religiosos aí que estão dizendo que é normal, que não tem problema nenhum, que não é pecado. Sabe o que é que esse povo está fazendo? Está conduzindo uma geração inteira à perdição. E Deus, ele vai cobrar desses líderes religiosos. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas. Muitas pessoas estão caminhando a passos de gigante para o abismo.
devido à orientação de líderes que não têm raciocínio bíblico para dizer: epa, peraí, Deus é amor, mas a Bíblia também diz que Ele é justiça. A Bíblia diz que Ele vai cobrar. A Bíblia diz que Ele não vai. A Bíblia diz que Ele não deixa o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Ponto final, meu irmão. Então, aquelas cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas basicamente por essa questão do pecado sexual e também arrogância, ganância e indiferença para com os pobres e necessitados. Deus ele não suportou ver isso e decidiu, destruir aquelas duas cidades. Ao tomar conhecimento das intenções divinas de destruir as duas cidades, Abraão iniciou um processo de negociação com Deus. Isso aqui eu achei interessante. Já imaginou o homem negociar com Deus alguma coisa? Já imaginou o homem ter a condição de dizer: Deus, não faça assim? Que se tornou um caso clássico de oração intercessória. Abraão aproximou-se de Deus e perguntou. Olha qual foi a pergunta de Abraão. Chegando-se, Abraão disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Está lá em Gênesis 18, de 23 a 24. Abraão disse: o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Em outras palavras, Abraão quis dizer: o Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus que não erra. Então, se naquela cidade houver 50 justos, o Senhor vai destruir os justos com os ímpios lá? Em seguida, Abraão acrescenta: longe de ti fazer tal coisa. Abraão ele quis dizer assim: o Senhor é Deus. O Senhor é o justo juiz. Longe de ti fazer tal coisa. A expressão longe de ti é a tradução da palavra hebraica halal, que significa um ato profano. Longe de Deus praticar um ato profano. Uma desonra, um ato desqualificado. Seria como se Abraão estivesse dizendo para Deus: matar os justos junto com os iníquos é uma coisa que não combina com o Senhor. Resumindo, ele está querendo dizer o seguinte: Deus ele não vai fazer justiça, mas a Bíblia diz que ele é um Deus justo. Então, longe de Deus fazer isso, ele não vai fazer isso. É algo que desqualifica o Senhor como Deus. E conclui com uma pergunta: não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. Então, na verdade, Abraão ele disse o seguinte: Deus, o Senhor é todo poderoso, quem decide é o Senhor, quem dá a sentença é o Senhor, mas o Senhor não vai matar o justo junto com o ímpio, porque o Senhor é justo. O Senhor não vai fazer um ato profano, porque o Senhor não faz isso. O Senhor é perfeito. Abraão então ofereceu a primeira pergunta: se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Lá em Gênesis 18, 24. Aí Deus responde: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. Gênesis 18, verso 26. A oração intercessória, a conversa intercessória de Abraão com Deus, surtiu efeito. Mas Deus colocou Abraão no canto da parede e disse: se lá naquela cidade tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade por amor aos 50. Deus usou de justiça. Deus, em outras palavras, está dizendo: me apresenta os 50 justos. Me apresenta os 50 justos. Em seguida, Abraão se humilha diante de Deus e oferece uma segunda pergunta e faz uma segunda pergunta. E se de 50 justos faltarem 5, no caso 45, destruirás toda a cidade por causa desses 5? Gênesis 18, 28. Deus respondeu: não a destruirei, se ali eu achar 45 justos. Gênesis 18, 28. Não tinha, meu irmão, uma cidade num porto daquele. 45 pessoas que
servissem a Deus em espírito e em verdade. Esse diálogo continuou até que Abraão ofereceu sua última indagação. E se ali achares 10, o Senhor concordou: não a destruirei por causa dos 10. Gênesis 18, 32. Abraão começou com 50, baixou para 45, foi para 40, 35, 30, 20, chegou em 10. Deus disse: se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir a cidade por amor dos 10. Eu acredito, eu posso até conjecturar, eu acredito que Abraão disse: eu não vou mais perguntar não. Porque lá naquela cidade está meu sobrinho lá, Ló. Então se ele disse que não tem 10, se eu baixar para 5, ele vai acabar dizendo que vai destruir todo mundo, porque nem Ló, nem os filhos e nem a mulher são justos. Então vamos deixar no domínio do Senhor mesmo. Chegou em 10, e se você me apresentar 10 eu não destruo a cidade, então não vou me calar. Porque se eu for baixar esse número aqui, não vai sobrar nem Ló. Né? Quero chamar a atenção para o fato de o quanto a oração de Abraão é corajosa e o quanto ela pode orientar a nossa vida de oração. O que podemos aprender com a oração de Abraão? O que nós podemos aprender com essa oração de Abraão? O primeiro ponto que a gente pode aprender nessa oração a primeira coisa que aprendemos é que orar é travar uma relação dialógica com Deus. Orar, meu irmão, nada mais é do que você falar com Deus. Agora, você falar com Deus sem camuflagem, meu irmão, sem enfeite, sem querer barganhar com Deus. Porque Deus, ele conhece o meu e o seu coração. Deus, ele não... A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós havemos de prestar contas. Então, com Deus não existe engano. Deus sabe das minhas intenções. Deus sabe do meu coração. Deus sabe do que vai acontecer daqui a 10 minutos. Deus sabe do que vai acontecer daqui a 1000 anos. Deus sabe de todas as coisas. Então, não existe, em hipótese alguma, como barganhar com Deus. Como ludibriar Deus, como enganar Deus. Não tem, meu irmão. Não tem como. Vimos na primeira lição que um dos objetivos da oração é abrir espaço para Deus, é deixar Deus ter um espaço na nossa vida. Mas aqui o que estamos observando é justamente o contrário. É Deus quem abre espaço para Abraão. Deus dá brecha para que Abraão ore. Para que Abraão, de uma forma simples, Abraão o desafie. Não desafiar tentando a Deus, não. Senhor, eu queria lhe pedir, Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade por amor com esses 50 justos lá dentro? O Senhor vai destruir o justo e o ímpio? Isso não faz parte do seu caráter. Então Abraão, ele dialogou com Deus. Abraão, ele falou, ele se rasgou diante de Deus naquela oração. O que fica patente é que o Criador Todo-Poderoso permite que sua criatura amada se apresente, se expresse e se comprometa. Deus, ele permite como se apresente. Deus, eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho 1001 defeitos. O Senhor sabe de todos eles. Mas eu queria expressar para o Senhor isso, eu fiz isso, não era para eu ter feito aquilo, não era para eu ter dito aquilo, não era para eu ter pensado isso. Deus, ele quer isso mesmo, um diálogo, uma conversa com ele. Deus não reclamou e não repreendeu Abraão. Deus abriu espaço para o diálogo. Deus permitiu que isso acontecesse, porque também se Deus não quisesse, ele não tinha permitido, né? Como é que Deus fala conosco nos dias de hoje? Basicamente de 3 maneiras. Como é que Deus fala conosco nos dias de hoje? Basicamente de 3 maneiras. A primeira, Deus fala por intermédio das Escrituras Sagradas. Olha, eu me lembro de um tempo, bem, eu estou com 43 anos, tá? Isso eu tinha meus 10 anos, 12 anos.
na igreja que meus pais faziam parte, eu ia com eles para lá, eu me lembro de que quando o pastor ou a pessoa que estava dirigindo o culto iria ler a palavra de Deus, meu irmão, todo mundo se levantava. Uma reverência a Deus. O que estava sendo lido ali não era um gibi, não era uma revista, não era um jornal, é a palavra de Deus. Tá? Nesse mesmo período, eu não me lembro, meu pai, eu estou falando do meu pai, eu não me lembro de meu pai ler a palavra de Deus sem camisa. Era um respeito à palavra de Deus, é reverência à palavra de Deus, que hoje se perdeu. Existem pessoas hoje que leem a palavra de Deus na frente da televisão, assistindo o noticiário aqui, ó. Aí de vez em quando para para olhar lá, meu irmão, reverência. Deus, ele vai falar com você através da palavra dele. Pode ser um texto que você tenha lido por várias e várias vezes durante a sua vida, mas pode ser naquele texto que Deus vai se revelar a você. Pode ser naquele texto que você já tem decorado, que Deus vai falar profundamente ao teu coração hoje. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós lemos: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A palavra de Deus, meu irmão, ela é apta para corrigir, né? Ensinar, instruir em justiça. A gente vê hoje a humanidade deixando a maior fonte de bênção que nós temos hoje, que é a palavra de Deus, de lado. As Escrituras Sagradas não são apenas uma coleção de pensamentos maravilhosos. A palavra inspirada, Theopneutos, significa que Deus soprou sobre as Escrituras. E por isso ela é útil, ofelimos, isto é, ela é proveitosa, traz benefícios tanto para ensinar, quanto para repreender, corrigir e instruir em justiça. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes. E eu estar pensando alguma coisa errada, eu estar pensando em fazer alguma coisa que desagrade a Deus, e a palavra de Deus, você abre a palavra de Deus, quando você lê um texto que você já leu várias e várias vezes, a palavra de Deus fala com você e diz: não é assim. Você está errado. Não é por esse caminho. Então Deus, ele fala por intermédio das Escrituras Sagradas. Segundo ponto, Deus fala por meio de pessoas capacitadas. Quantas vezes Deus já usou pessoas que ele mesmo chamou e capacitou para falar aos nossos corações? Várias vezes. Centenas de vezes, não é mesmo? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai dizer: por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouviste de nós a sua palavra, não a recebeste como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes. 1 Tessalonicenses 2,13. Então Paulo, ele agradecia a Deus porque o povo estava recebendo a palavra de Deus, que era transmitida por ele e pelos seus cooperadores, como sendo a palavra de Deus. A gente hoje vai falar com as pessoas. Nós estamos hoje em um vídeo, em uma live, falando das Escrituras Sagradas. A primeira coisa que as pessoas dizem, sabe o que é? Um pecador igual a mim querendo ser santo. Um pecador igual a mim querendo me ensinar alguma coisa. Não, meu irmão. Pecador igual a você, eu sou igual a você, posso até pecar mais do que você. Tá? Mas uma coisa a gente procura fazer: a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que nós falemos da sua graça, que nós ensinemos a sua palavra. Quem vai ministrar o seu coração não sou eu, não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, não é o líder de jovens. Quem vai ministrar o teu coração, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus. Mas que o Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração,
Deus, ele precisa levantar pessoas para falarem a você. Tá? Terceiro, Deus fala por meio das circunstâncias. Isso aqui é fantástico, isso aqui, tá? Deus fala por meio das circunstâncias, especialmente por meio da dor. O rei Davi reconhece a mão de Deus em meio às experiências dolorosas da vida. Foi que Davi disse: antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. Salmo 119, 67. C.S. Lewis, ele, um pensador cristão do século passado, disse: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é seu megafone para despertar o homem surdo. Olha que mensagem, meu. Olha que palavra. C.S. Lewis, pensador cristão do século passado, disse: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Ele fala: você está seguindo os seus prazeres. Ele está falando. Fala-nos mediante nossa consciência. Ele diz: você está errado. Mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Se eu ou você, meu irmão, estivermos andando por caminhos errados, por caminhos tortos, por caminhos que não glorificam o nome de Deus, e Deus já falou comigo e com você inúmeras vezes, falou através da sua palavra, enviou pessoas para vir ao meu encontro, para dizer assim: Davi, não é assim, você precisa melhorar, você precisa fazer diferente, você precisa se converter. E eu não ouvi. Aí Deus vai usar o que? O megafone, que é o que? A dor. Infelizmente. Muitas vezes nós só conseguimos ouvir Deus na dor. Muitas vezes nós só conseguimos ouvir Deus no momento de angústia e tristeza. Muitas vezes nós só conseguimos ouvir a Deus quando um parente nosso está dentro de um caixão, quando um filho é sepultado, quando alguém da família está no UTI, entubado. Será que vai ser preciso acontecer isso na minha e na sua vida para a gente reconhecer a grandeza de Deus? Não queira, meu. Deus está falando, Deus pode estar falando nesse momento a você, e pode ser um livramento dele, para que não precise, não seja necessário a dor na sua vida, para que você venha reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Isso aqui é muito interessante, isso aqui, muito interessante. Eu vou até marcar aqui, tá? Muito interessante mesmo. Segundo ponto da lição. A segunda coisa que a oração de Abraão nos ensina é que na experiência de oração precisamos reconhecer que Deus é, ao mesmo tempo, justo e misericordioso. Na oração, nós precisamos entender que Deus, ele é, ao mesmo tempo, justo e misericordioso. Justo, ele vai usar de justiça mesmo. Misericordioso, ele vai usar de misericórdia. Certo? Vamos ver. Abraão reconhece Deus como legítimo juiz dos seres humanos. Entretanto, ao mesmo tempo em que conhece que Deus é justo e vai praticar a justiça, independentemente de quem esteja certo ou errado, ele vai praticar a justiça. Um dia uma pessoa me perguntou e disse assim: Davi, eu sou crente na pessoa de Cristo, eu aceitei Jesus como o Senhor da minha vida, e tem uma coisa que eu não entendo, não consegui entender ainda. E eu disse: o que é que você não conseguiu entender ainda? Ele disse: eu busco a Deus, eu leio a palavra de Deus, eu ensino a palavra de Deus, e eu vivo passando por dificuldades e por problemas financeiros. Mas eu fico observando que eu tenho um vizinho, e esse meu vizinho, ele até citou um nome lá que eu não lembro qual foi, mas ele é tipo assim um bruxo, né? Usa de magia negra, né? Pratica essas coisas. E ele faz isso. E eu vejo que o camarada é próspero.
camarada, ele tem um comércio na casa dele, o comércio dele é de vento em popa. E eu sou filho de Deus, meu irmão, eu não vivo fazendo essas coisas e estou passando por uma situação dificílima. O que pode ser isso? Eu disse, meu irmão, qual é o comércio dessa pessoa que você está dizendo lá? É um mercadinho, né? A gente chama aqui mercadinho. É um mercadinho, certo? Acredito que nesse mercadinho, esse cidadão, ele vende frutas e verduras, certo? Certo. Você já viu que horas ele sai pela manhã para fazer as compras dele? Ah, Davi, esse camarada ele se levanta de 3, 4 horas da manhã para ir para a Ceasa, para comprar frutas e verduras, para levar para o mercadinho, para começar a vender logo cedo. Passa na padaria, compra o pão vem quentinho para vender lá no comércio dele. Eu disse, você levanta que horas? Ele olhou para mim e disse assim, Davi, por volta de umas 10, 10 e meia. Eu disse, meu irmão, você é filho de Deus, eu não estou dizendo nada não. Mas Deus é justo, meu irmão. O camarada está lá, batalhando, como diz no nosso ditado popular, ralando, meu irmão, acordando-se de 4 horas da manhã, para ter o sustento dele, da família dele, mesmo ele não tendo compromisso nenhum com Deus. Mas Deus é justo, meu irmão. Deus, ele é justo. Deus, ele não vai só abençoar você porque você aceitou Jesus como Senhor. Deus, ele quer ver qual é que vai ser a tua atitude. Levante cedo, trabalhe, corra atrás, estude, batalhe. Deus, ele quer ver o seu agir. Aí o camarada lá que não tem compromisso nenhum com Deus se levanta 3h30 da manhã para correr atrás da vida, para batalhar. Deus é justo, Deus vai abençoá-lo, ou não vai? Ou eu estou falando algum tipo de heresia? Deus vai abençoá-lo. Porque a palavra de Deus lá no princípio diz, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. E sabe o que significa isso? Justiça. Justiça de Deus. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. O camarada está ralando atrás do pão, do mantimento dele. Você acha que Deus não vai abençoar ele? Não? Claro que vai. Abençoar materialmente. Isso não é bênção para salvação não, viu? Para salvação ele precisa aceitar Jesus como Senhor. Agora, nessa terra aqui, se ele for batalhador, se ele correr atrás, ele vai ter a bênção de Deus para aquela área específica. Deus, ele não volta atrás. Deus, ele não mente. Com o sol do teu rosto comerás o teu pão. Agora, o crente, o que é que faz? Está deitado, levanta-se meio-dia, não bota um currículo, não fala com ninguém, não faz isso, não faz aquilo, mas está 24 horas dentro da igreja orando e a família dele passando fome. Né? Tá 24 horas por dia em ciclo de oração, não tem problema nenhum, meu irmão. Ciclo de oração, tá certo? É uma bênção, não tem problema nenhum. Mas, meu irmão, se tu é casado, tu tem obrigação com tua família. Se tu é solteiro, tu tem obrigação no mínimo com estudo, fora trabalho, para ajudar teu pai e tua mãe que te criou a vida toda. Eu estou falando alguma besteira, alguma heresia aqui? Deus vai abençoar quem? Aquele que se esforça, meu irmão. Simples assim, tá? Deus é justo juiz. Toma a decisão de descer ao abismo da misericórdia divina. Deus, ele é misericordioso, oferecendo, né, a cada vez um número menor pela salvação da cidade. De 50 chegou em 10, como vocês viram lá, né? A verdade é que orar contando apenas com o juízo de Deus pode nos levar ao desespero. Se a gente orar somente pensando no juízo de Deus, na justiça de Deus, esse sentimento, esse pensamento pode me levar ao desespero. Por quê? Porque, meu irmão, por mais que eu faça nessa terra, eu não vou conseguir chegar diante da justiça do Senhor. Não vou conseguir. Por isso que Cristo teve de vir. Por isso que Cristo veio. Porque eu e você não teríamos a menor condição de cumprir nada. Como também orar levando em consideração apenas a misericórdia de Deus, pode nos fazer acolher o pecado como coisa natural e aceitável diante de Deus. Isso aqui é interessante, o que está acontecendo hoje. Pessoas estão pecando, pessoas estão vivendo de uma forma desordenada, pecando à torta e à direita e dizendo, está tudo certo, Deus, ele é amor, Deus, ele não está vendo, ele não olha para isso, é vocês que são fundamentalistas, preconceituosos. Deus está vendo, meu irmão. Ele
Ele é misericordioso, mas a Bíblia diz que ele é justo. Ele vai cobrar disso aí, tá certo? Deus deseja poupar a cidade, mas quer, ao mesmo tempo, encontrar pelo menos 10 seres humanos justos naquela cidade. Deus quer perdoar, mas é necessário que haja arrependimento. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: Davi, isso faz algum tempo já, tá? Davi, um homossexual, ele vai ter uma vida eterna? Eu disse: vai. Aliás, todos os seres humanos vão ter uma vida eterna. Eu, você, todos nós teremos uma vida eterna. Agora existe a vida eterna ela se divide em dois caminhos. Uma vida eterna longe de Deus e uma vida eterna perto de Deus. Vida eterna longe de Deus são aquelas pessoas que em vida não se arrependeram, não voltaram atrás, não aceitaram Jesus como Senhor de suas vidas. Vai levar para uma eternidade longe de Deus. Uma eternidade perto de Deus são aqueles que se arrependeram, fizeram tanta bobagem, meu irmão, nessa vida, causaram tanto problema, tanto sofrimento às pessoas, mas chegaram a um ponto que pararam e disseram assim: eu preciso de Jesus e preciso me arrepender. Vão ter uma eternidade ao lado de Deus. Simples assim. Deus deseja poupar a cidade, mas quer ao mesmo tempo encontrar pelo menos 10 justos. Deus quer perdoar, mas é necessário que haja arrependimento, é necessário que o homem se arrependa. Jesus disse para os seus discípulos: eu vos digo que não, antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Está lá em Lucas 13:3. Talvez a grande lição que Abraão tivesse que aprender com Deus, enquanto negociava a salvação da cidade, era de que ser salvo não significa apenas escapar do castigo, mas ser liberto do mal que nos habita. Por quê? Porque é justamente essa rejeição a Deus que nos leva à destruição. É essa rejeição a Deus. É o homem a cada dia rejeitar o Senhor. É essa rejeição que leva o homem à destruição. Dostoiévski, um pensador russo do século passado, ele disse algo que os universitários sabem de cor. Todo ser humano tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Bebida não preenche, cigarro não preenche, prostituição não preenche, adultério não preenche, pecado não preenche, só Deus preenche. Só Deus preenche. As palavras do profeta Jeremias, dirigidas à cidade de Jerusalém, falam exatamente disto: o teu delito te castigará, e a tua rebelião te repreenderá. Só sabe e vê que má e amargosa coisa é teres abandonado o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias 2,19. As pessoas estão sem temor a Deus. E o que é temor a Deus? É ter medo de Deus? Eu digo nas minhas palavras que sim. Um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, um Deus que a minha vida está nas mãos dele. A qualquer momento, no momento que ele quiser, ele pode pedir a minha vida e dizer: pronto, você acabou o seu dia de vida na terra, venha. Eu preciso ter medo de um Deus desse. Mas a palavra temor, ela não está diretamente ligada a medo. Ela está diretamente ligada a respeito. Respeitar a Deus, honrar a Deus, reconhecer que Deus está acima de todas as coisas, reconhecer que uma folha seca cai de uma árvore, Deus está permitindo que ela caia, reconhecer que um cabelo da nossa cabeça fica branco, Deus permitiu que aquilo acontecesse. É dessa tristeza e amargura que Deus quer libertar o ser humano, libertando-nos do pecado, mas para que isso ocorra,
é necessário que haja arrependimento. Não pode mesmo. Deus, ele não pode abençoar a raça humana se a raça humana não se arrepender. Mas Davi se arrependeu de quê? Dos seus pecados, meu irmão. Você tem de a cada dia procurar se parecer com Cristo. Será que na minha situação humana hoje, será que aquilo que eu estou fazendo hoje, será que aquilo que eu estou exercendo hoje, eu estou pelo menos tentando me parecer com Cristo? Será que as pessoas olham para mim e dizem, ali vai um homem de Deus? Ou será que as pessoas estão olhando para mim e estão dizendo, ali vai um mercenário? Um camarada que fala e a vida não condiz com o que ele fala. Será que é isso que está acontecendo com a minha vida? Será que eu não preciso me arrepender? O terceiro ponto da lição. A terceira coisa que podemos aprender é que nem sempre Deus responde às nossas orações como nós gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende. Isso é fato. Nem sempre Deus ele vai responder a minha e a sua oração da forma que eu queria, ou que você queria. Porque a Bíblia diz que nós pensamos, nós sonhamos, mas quem executa é o Senhor. Sodoma e Gomorra foram destruídas. Aparentemente, a intercessão de Abraão por Sodoma tinha sido em vão. Abraão orou para que Deus não destruísse a cidade com um justo que estivesse lá. Mas as duas cidades foram destruídas. A cidade estava fechada dentro de um mal total, paralisante, sem ter nenhuma chance de voltar atrás. Acabou encontrando o destino que semeou. Eles semearam maldade, então causou a destruição. É assim também quando oramos por alguém na expectativa de que se arrependa e que abandone os seus maus caminhos, mas nem sempre é como desejamos. Entretanto, quando oramos, Deus sempre faz alguma coisa que nos surpreende. Quando a gente ora, a gente muitas vezes está pedindo, Deus me abençoa nisso, eu estou precisando disso, eu preciso que o Senhor me oriente nisso. E muitas vezes Deus, ele, na nossa mente, ele não ouve a nossa oração, não responde a nossa oração naquele sentido que eu estava pedindo. Mas ele já nos surpreende em outra situação, que vem completar aquela. No dia seguinte, Abraão olhou na direção de Sodoma e viu uma densa camada de fumaça que cobria toda a cidade. Estava feito, o justo juiz havia batido o seu martelo. Mas o que Abraão não sabia era que Deus não havia se esquecido da sua oração. Gênesis 19, 29, que diz: aconteceu que quando Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Olha que coisa mesmo. Deus destruiu a cidade por causa de seu pecado, mas em meio à destruição, a Bíblia diz que Deus lembrou-se de Abraão. Um dia, tinha uma pessoa muito querida da igreja que fazia parte, que faleceu. E essa pessoa, faz muitos anos isso que ela faleceu. Deixou alguns filhos, deixou alguns netos, e um dia eu fui trabalhar com um dos netos dessa pessoa que tinha falecido. E nós estávamos conversando, e essa pessoa que era neto dela não tinha feito uma decisão ao lado de Cristo. E eu conversando com ela, eu disse assim, por que você não aceita Jesus como Senhor da sua vida? Davi, porque sei, meu irmão. E ele começou a me contar alguns episódios da vida dele, que eu disse, isso foi livramento de Deus, meu irmão. Aí eu completei a frase. Eu disse, foi livramento de Deus. E as orações, eu disse desse jeito, as orações da sua avó ainda ecoam no ouvido de Deus, onde ela pedia misericórdia por sua vida, onde ela pedia que Deus livrasse você do mal, onde ela pedia que Deus poupasse a sua vida. Essa oração ainda ecoa no ouvido de Deus. Acredito que por esse motivo você ainda está por aqui. Ele parou, refletiu, não disse nada. Deus foi destruir a cidade devido ao seu pecado. Não porque Deus era um Deus injusto, não. Porque o povo é injusto, porque o povo é pecador. Deus foi destruir. Mas a Bíblia diz que Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. A nossa conclusão: a oração corajosa de Abraão pode não ter poupado a cidade,
mas foi a razão pela qual Deus livrou Ló e suas filhas da destruição. Por isso, nunca pare de orar. Deus sempre nos surpreende no final. Meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 3, tá? A nossa lição de número 4 é a oração de Moisés. Orar é se comprometer, tá bom? Texto base dessa lição, Êxodo 33, 11a. Texto para a gente ler durante a semana, né? O livro de Êxodo 24, capítulo 24 de Êxodo, capítulo 32 de Êxodo, o capítulo 106 de Salmos, e Êxodo 33, certo? Êxodo 24, Êxodo 32, Salmo 106 e Êxodo capítulo 33, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome dEle, tá bom? Lição 4, se Deus assim nos permitir, no decorrer dessa semana a gente vai estar ministrando aqui para todos vocês, tá bom? Essa live também vai estar no nosso canal no YouTube, o canal Davi Pérez, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve lá. Temos vários vídeos, várias questões, né? Tudo para a honra e glória do nosso Deus, tá bom? Vamos orar e assim vamos encerrar a nossa transmissão, tá bom? Deus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela nossa vida, obrigado, Deus, pela nossa existência, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. E pedimos ao Deus nessa hora que o Senhor supra as nossas necessidades e que o Senhor abençoe a todas essas pessoas que estiveram com a gente até agora nessa live e aquelas pessoas também que irão ver o vídeo. Que o Teu nome seja glorificado na vida delas e que nós a cada dia, Deus, possamos diminuir e que o Senhor venha crescer na nossa vida. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, nos livra de todo mal. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Deus abençoe a todos, que fiquem todos na paz de Cristo.